Olá, rosas de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo, o Rei está voltando, amém? Glórias a Deus, amados. Primeiramente, eu quero pedir perdão pela minha ausência. Estive em um período de muita reflexão, consagração, louvado seja Deus, né? Para poder passar a mensagem da parte de Deus para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre profecias. Como identificar se aquela profecia é verdadeira ou falsa? Nós percebemos que existe um espírito maligno muito atuante, né, nos tempos atuais, o espírito do engano, que tem levantado, infelizmente, uma boa parte de falsos profetas. E, inclusive, eu testifiquei, infelizmente, pessoalmente, num evento que eu estive, o espírito do engano no altar. Coisa terrível, amados, que tem acontecido no meio pentecostal, muitas das vezes. Eu me pergunto como pode uma pessoa ou um casal estar em adultério, um exemplo aqui, está lá à frente de um povo ministrando cura, libertação e muitas das vezes expulsando o demônio. Mas na verdade não é isso. Na verdade, essa pessoa está vendo até transferência de demônios. Amém? Por que eu digo isso? Porque nós precisamos, nesse tempo final, identificar o que é falso profeta e o que é verdadeiro profeta. Vamos ler aqui 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, consolação ou exortação. Então, aqui, amados, nós temos que, primeira coisa, pela palavra de Deus, é claro, aquele que se profetiza na vida de alguém, ele vai trazer uma mensagem que vai exortar, que vai consolar ou vai edificar. Uma dessas três, ou a palavra talvez traz uma certa edificação, depois vem o consolo, pode haver essa situação. Nós temos que entender que a profecia ela pode ser realizada de duas formas. A primeira forma é de forma individual, quando o profeta ou a profetiza da parte de Deus. Por aí vem uma questão que a pessoa tem que ter muito discernimento para poder passar algo da parte de Deus a um indivíduo de uma forma única para aquela pessoa. Então, existe essa forma do profeta estar sendo levantado por Deus, movido pelo Espírito Santo, e esse profeta verdadeiro, ele tem que ter certeza que é da parte de Deus, porque senão vai trazer confusão e dúvida. E se isso ocorrer, com certeza se trata de uma profecia falsa. Amém? Existe também o profeta e a profetisa que vai, de forma coletiva, passar uma mensagem revelada pelo Espírito para a igreja. Então, existe também essa forma do profeta ou profetisa se manifestar perante o povo de Deus. Lembrando que a maior profecia é a Bíblia, a palavra de Deus. Entende? Então, assim, tem muitas pessoas emocionadas, muitas pessoas que levantam pela carne, muitas pessoas que começam a falar sobre curas, libertações, e a palavra mesmo não está sendo exortada, não está sendo edificada e não está trazendo consolo. Atente-se muito a isso. Amém? Agora nós vamos entender um pouquinho sobre o que é consolo. Palavra de consolo.
Pense que você, quando vai buscar a Deus na igreja, no corpo de Cristo, você está cabisbaixa, você está triste, você está aflita. Aquele que está na frente, o profeta ou profetisa que está ali liderando o povo, ele vem com uma palavra através do Espírito Santo e traz consolo para a sua alma, alívio para aquilo que você está passando, refrigério. Você sente um refrigério na sua alma. Aquela palavra entra dentro de você e te consola. A palavra te abraça. A palavra faz com que naquele momento, aquela tristeza, aquela angústia saia de você. Então, você identifica que é uma revelação verdadeira, de um verdadeiro profeta ou profetisa de Deus. Outra situação é a questão da edificação. A palavra de edificação é justamente para a pessoa que está, por exemplo, desmotivada, está com a sua fé abalada, a pessoa ela está sem ânimo, a luta, a prova, a dor, o sofrimento está corroendo ela, então ela está abalada espiritualmente. Então, quando ela vai em busca de uma palavra, ela se depara com uma palavra de edificação, e essa palavra faz o que na alma dela? Traz um ânimo novo, traz um renovo. Se ela estava com pouca fé, a fé dela vai ser aumentada. Se ela estava abatida, ela vai ser levantada. Se ela estava sem esperança, desesperançosa, a esperança volta a brotar na alma dela. Então, essa palavra está trazendo edificação no espírito e na alma. Então, está dentro de uma verdadeira profecia. E, por fim, a palavra de exortação. A palavra de exortação ela é utilizada pelos profetas e profetisas como forma de trazer a pessoa ao arrependimento genuíno. Então, muitas das vezes a palavra de exortação não é todos que a recebem bem, porque justamente vem o confronto. A palavra de exortação ela vai confrontar suas ideias, vai confrontar o seu caminho. Ela vai trazer a luz daquilo que estava em trevas. Uma vez que você está sendo exortado na palavra de Deus sobre as verdades da palavra, aquilo vai te trazer um arrependimento, aquilo vai te trazer uma vontade, um desejo de abandonar o pecado, porque aí você está começando a entender justamente o processo de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. E qual que é essa verdade? A verdade que está na palavra de Deus. Então, assim, os representantes do reino de Deus, que trabalham em prol do reino, eles têm um desejo latente de que as pessoas que estão num caminho de pecado, de iniquidades, elas venham abandonar esse pecado, porque nós sabemos, amados, que existe sim níveis de pecados, vai existir, tá? Níveis de pecadores, existe níveis de pecado, existe sim. Níveis de pecados, níveis de pecadores e níveis de punição. As pessoas podem falar assim, pecado é pecado. Não, existe níveis de pecado. Você não pode comparar, por exemplo, a figura do Hitler lá, que matou não sei quantas milhões de pessoas, e depois se suicidou chamando o anjo da morte e acha que ele vai ter o mesmo grau de punição que uma senhora fofoqueira dentro da igreja, por exemplo. Não, são níveis de pecados e punições diferentes.
existe um tribunal, né? Muito sério isso que eu estou dizendo, e muitos não entendem isso. Acho que pecado é pecado e ponto. Sim, pecado é pecado e tem nome. Agora precisa ver os níveis de pecado. Você não vai achando que quando você for, se você não abandonar isso, quando for arder lá no lago de fogo, que Deus me livre, Jesus, que as pessoas possam se conscientizar o quanto antes, porque lá vai ser ranger de dentes, vai ser vermes, vai ser lugar que cheira a enxofre. Meu, pelo amor de Deus, imagine. Aí você vai ter níveis de punição ali dentro. Nossa, as pessoas precisam se atentar a isso. Amém? Então, assim, existe essa diferença, sim, mas eu vou depois falar num vídeo separado, porque é outro tipo de informação. Então, voltando aqui às profecias, finalizando a questão da exortação, que é justamente trazer a pessoa para o arrependimento genuíno, mostrando o verdadeiro caminho e mostrando a ela o que de fato ela precisa pôr na balança e fazer uma autoanálise para abandono daquilo. Essa é a palavra de exortação. Lembrando que devemos sempre julgar a profecia e jamais o profeta, né? Você pode até ter esse conhecimento com você internamente, saber, aquele profeta é falso. Não precisa espalhar isso. Você que tem que discernir os espíritos. Então, assim, você vai julgar a profecia e jamais o profeta. Por que isso? Porque nós somos falhos, somos seres humanos falhos, pecadores, imperfeitos, entende? Então, assim, pode acontecer da pessoa profetizar algo na sua vida movida pela carne e não pelo Espírito Santo. Então, ali realmente vai haver uma falsa profecia, ok? E por que isso ocorre? Porque tem profetas e profetisas que não estão buscando verdadeiramente a confirmação pelo Espírito Santo. As pessoas estão movidas assim por ações, eis que diz o Senhor, e vai profetizando, falando coisas da cabeça. Porque, amados, eu como profetisa de Deus, eu falo por mim. São raros momentos que o Espírito Santo me usou para falar algo na vida de alguém de forma muito específica, de forma individualizada. Muito raro. Muito raro. Aconteceu, já aconteceu, mas é assim, coisas que dá para contar no dedo. Você entende? Uma coisa é você estar falando e pregando na igreja de forma coletiva, como eu estou vindo aqui no canal e gravando esse vídeo de forma coletiva sobre esse ensinamento dentro da palavra, onde você vai ler e vai analisar o que está sendo dito aqui. Amém? Agora, muito cuidado. Não julgue, então, o profeta, julgue a profecia. Amém? Entenda outra coisa, se aquela palavra que foi entregue na sua vida trouxe dúvida, trouxe confusão, aumentou a sua aflição, aumentou a sua angústia, aumentou seu desespero, então não vem da parte do Senhor. Não provém, não é uma profecia verdadeira, é uma profecia falsa. Amém? Então, assim, a profecia falsa, ela pode ser entregue pela carne, sendo usada por Satanás e seus demônios, e não vai se cumprir. Já a profecia verdadeira, ela é inspirada pelo Espírito Santo
existe uma confirmação e sendo inspirada pelo Espírito Santo e o profeta for verdadeiro, vai se cumprir. Vai se cumprir. Tomando muito cuidado também com o espírito de adivinhação, que também é outro vídeo que eu vou gravar depois adiante, o espírito de Pitom. Porque tem muitos profetas se valendo de adivinhações, amados. Querem adivinhar o futuro das pessoas, assim, de forma em todo culto, em toda hora, em todo momento. E não é assim, o Espírito Santo não trabalha dessa maneira. Ele é santo. Ele não se revela assim para todo mundo. É algo que você tem que buscar. O batismo do Espírito Santo é uma coisa que você tem que buscar. Então você percebe daí o quanto que o engano tem se propagado dentro das igrejas e as pessoas estão emocionadas, ou as pessoas estão perdidas, ou as pessoas não estão sabendo identificar o que é falso do verdadeiro. Amém? Que essa palavra possa fazer sentido para você e que você possa deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar todos os sininhos. Se você gostou desse tipo de mensagem, deixa aqui no comentário de forma respeitosa. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou tentar responder e trazer à luz o que está em trevas. Amém? Então, é isso. Shalom, shalom. Até o próximo episódio.